tarde, obrigado pela presença de todos. Agradeço a mais essa oportunidade dada pelo BTG Pactual para a gente conversar sobre o Brasil. Também vou ter o privilégio aqui de conversar com os governadores de São Paulo, João Dória, do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, e do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Nesta abertura, o governador João Dória e o governador Witzel vão primeiro apresentar um vídeo, né, um curto, depois todos falarão por 5 minutos, são as palavras iniciais, o tema é livre, vocês falam sobre o que quiserem. Então, começamos aqui pela direita, vamos nessa ordem, aqui com o governador João Dória, primeiro mostrando o vídeo. Por favor. Por que o Rio de Janeiro é a capital da... Por que o Rio de Janeiro é a capital da energia do Brasil? Brasil, nono maior produtor de petróleo do mundo. Rio de Janeiro, o maior produtor de petróleo e gás natural do Brasil. O maior gerador de energia térmica a gás e único em geração nuclear. Sede das principais empresas brasileiras e estrangeiras do setor energético. O mercado mais promissor para investir e gerar lucro. O programa Rio Capital da Energia visa consolidar o estado do Rio de Janeiro como referência em segurança no abastecimento nacional, protagonista na transição energética do Brasil para uma matriz mais diversificada e orientada para a competitividade do custo da energia. O programa também contempla a recuperação e expansão da indústria naval, preservando as vocações do estado. O Rio de Janeiro é o único produtor de energia nuclear do Brasil. Primeiro estado em geração termoelétrica de gás natural. Terceiro maior produtor nacional de energia elétrica. Para a próxima década, há uma expectativa de um aumento de 96% na produção total de petróleo e aumento de 70% na produção líquida de gás, que representarão, até 2030, 250 bilhões de dólares em investimentos. Além disso, o estado do Rio de Janeiro está promovendo opções alinhadas com o governo federal para criar um novo mercado do gás. Um mercado aberto, dinâmico e competitivo, integrado à matriz energética. O Rio de Janeiro é o estado da região sudeste do Brasil mais procurado para investimentos em leilões de energia. O Rio de Janeiro vai retomar o protagonismo estadual no setor de energia, fortalecendo o ambiente de negócios, o desenvolvimento econômico e atraindo cada vez mais investimentos para a geração de empregos e renda. É o Rio de Janeiro, a capital da energia. Governo do Estado do Rio. Bom, como vimos, o apresentador começou com um erro, né? Ficou evidente que é o Rio de Janeiro. Então, começa a falar, fala por 5 minutos o governador Witzel, depois teremos o vídeo de São Paulo, com a apresentação do governador João Dória, e, como também eu tento ser justo, o Eduardo Leite vai falar por 7 minutos. Por favor, governador. 5 minutos. Boa tarde a todas e a todos. Primeiro, agradecer a fidalguia do nosso governador João Dória. Ele não falou, mas ele falou que primeiro ia falar o Rio de Janeiro, ele ia dar essa oportunidade para o nosso estado co-irmão. Então, obrigado, João, pela sua fidalguia. E muito obrigado também por você nos receber sempre tão bem aqui no estado de São Paulo. Também agradecer a presença do Eduardo Leite, meu irmão endividado, o primo rico está aqui, nós dois somos os irmãos endividados.
estamos juntos nessa caminhada, mais do que nunca, né? Então, agradecer também ao Pactual, André Esteves, pela brilhante realização e falar um pouquinho sobre o que nós estamos conseguindo avançar no Estado do Rio de Janeiro. Um Estado quebrado, um Estado que nós pegamos sem condições de pagar o salário dos servidores até o mês de abril. Mas o Estado do Rio de Janeiro estava mal administrado. Então, nós conseguimos colocar as contas em dias, pagar o salário dos servidores, pagar o 13º, pagar os fornecedores e não gerar restos a pagar sem suficiência financeira no final do ano. Então, gestão eficiente, colocando, né, o trem nos trilhos, nós ainda conseguimos avançar bastante. E eu queria trazer para vocês aqui 5 aspectos fundamentais do Rio de Janeiro, que vai ser importante para o Brasil e vai ser importante para os investidores. Eu começo com o que foi apresentado, o Rio, a capital da energia, é um projeto para daqui a 2 ou 3 anos, mas os investimentos e as previsões de investimento têm que começar agora. Então, eu convido a todos os investidores da área de gás, da área de óleo, para conhecer o Rio de Janeiro, a nossa Companhia de Desenvolvimento Industrial, a Codinho, nosso secretário Lucas Tristão, e entender as oportunidades que virão. O livre comércio de gás. Esse livre comércio de gás vai permitir que todo o gás da costa de exploração do Estado ele possa ser utilizado nos gasodutos e na geração de energia. Nós já desregulamentamos, nós já regulamentamos o livre comércio de gás. Então, o Rio de Janeiro já é o primeiro estado da federação a permitir que autoprodutores, autoimportadores possam veicular as moléculas de gás pela empresa que é concessionária. E isso já é uma realidade no Rio de Janeiro. Agora, com a quebra do monopólio da Petrobras, a empresa que compra o gás poderá comprar de outros produtores. Então, é preciso preparar o mercado para essa grande oferta de gás que vai acontecer nos próximos 2 anos, 2 anos e meio. E nós estamos preparando o Rio de Janeiro e estamos trabalhando em parceria com o ministro Guedes, o governo federal, para ter os gasodutos para distribuir o gás e distribuir pelo Brasil. Então, é importante também falar do segundo ponto, que são as termoelétricas. Hoje eu editei o decreto, que inclusive está em sintonia com São Paulo, da instalação das termoelétricas. Então, vamos ter o ICMS diferido para poder facilitar a formação do preço e poder ser competitivo. Então, o leilão que vai acontecer em abril já vai ter esta possibilidade de ser competitivo e nós temos mais usinas termogás no Estado do Rio de Janeiro. O segundo ponto que eu queria falar, essa questão do gás, é sobre o saneamento. Conseguimos uma vitória maravilhosa no Estado ao aprovar a modelagem dos 4 blocos de saneamento feito pelo BNDES. É um projeto de investimento de mais de 30 bilhões de reais, são 32 bilhões de reais, é o maior projeto de saneamento do Brasil e é um modelo que deve ser seguido daqui para frente e, especialmente, para o Rio de Janeiro, é o projeto mais importante da história do Estado do Rio de Janeiro. A previsão é de, em 20 anos, 90% da universalização do saneamento e praticamente 100% da distribuição de água com qualidade. Evidentemente que esse leilão ele precisa que o investidor tenha a segurança de que a produção de água vai funcionar e vai funcionar bem. A SEDAI é uma empresa que envelheceu, desde que nós assumimos o governo, assumimos com o compromisso de torná-la uma empresa que tenha condições de fornecer uma água de qualidade e todas as medidas estão sendo tomadas. 700 milhões de reais serão investidos com o recurso próprio da SEDAI na modernização da ETA 1 e ETA 2, que são as estações de tratamento de água, e, com isso, nós vamos ter condições de produzir água de qualidade, como se precisa para esse processo de distribuição. Além disso, eu vou licitar, o ano que vem, mais uma estação de tratamento de água na fonte de captação, o que será mais um investimento. Então, teremos o leilão em outubro. Em abril, eu vou fazer o IPO da companhia, da atual SEDAI, em 60%. Além de 60% dessa companhia, vamos licitar mais uma área também de produção de água. Então, com isso, o saneamento do Estado do Rio de Janeiro terá investimentos da ordem de 32 bilhões ou mais e
a outorga, que poderá chegar de 11 a 15 bilhões de reais. Com esse dinheiro da outorga, pagamos as 4 bilhões de reais que devemos ao BNB Paribas, encerramos, assim, a insegurança jurídica com as ações da SEDAI, e, com o restante, uma parte desse valor vai ser investido em projetos de habitação e de mobilidade urbana. Habitação. O Brasil hoje tem uma carência de 6 milhões de habitações, e o Rio de Janeiro não é diferente disso. 300 mil habitações seriam imediatamente necessárias para a classe mais baixa e a classe média, principalmente professores, principalmente militares. Então, nós vamos fazer um fundo garantidor, que o Rio de Janeiro hoje não tem. Esse fundo garantidor vai servir para as PPPs de habitação, um fundo garantidor com recurso da SEDAI de R$1 bilhão. Portanto, um grande projeto de habitação. Governador, tempo esgotado. Pode continuar. Então, não é me dá mais, só para terminar de falar do projeto de mobilidade. Com esse mesmo fundo que nós temos de fundo garantidor para poder potencializar PPPs em habitação, nós também teremos o fundo garantidor para a mobilidade urbana. A linha 3 do metrô, que sai da Carioca e vai até São Gonçalo, é uma linha que vai custar algo em torno de 12 a 15 bilhões de reais. Nós temos condições, com essa organização financeira que fizemos do Estado, dando segurança jurídica, para fazer esse projeto de mobilidade da linha 3. E também já deixar apontado uma linha 5 para a região dos Lagos e uma linha 6 para a Costa Verde. Eu e o governador Dória teremos um encontro no próximo sábado, onde nós vamos discutir projetos de interesse dos nossos estados. Um deles, nós já havíamos discutido, vou deixar para ele dar essa novidade, a respeito da integração Rio-São Paulo, mas especialmente o turismo. O turismo é o nosso novo petróleo. Peço ao senhor que conclua, governador. Então, concluo agora. O turismo é o nosso novo petróleo. Com o Rio de Janeiro aumentando em 20%, como foi ano passado o turismo, o Brasil pode rapidamente sair desses 8 milhões de turistas estrangeiros para 16 milhões de turistas em 5 anos. Para isso, nós vamos ter que ter mobilidade para as regiões turísticas e integração Rio-São Paulo. Então, eu aposto muito nessas possibilidades de investimento, que eu tenho certeza que aqui muitos terão agora condições de explorar cada vez mais. Sobre recuperação fiscal, então, como o tempo já esgotou, eu sei que o Eduardo vai falar bastante sobre isso, e eu, se tiver oportunidade, falo sobre as PECs que estão no Congresso Nacional, do Pacto Federativo, dos fundos e do ajuste necessário dos estados. Tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado, governador. Muito obrigado. Eu peço desculpas pelas interrupções, mas esse é o trabalho nunca simpático aí do moderador, né? Não, a sua foi mais sensível à necessidade de tempo. O governador Dória, como anfitrião, né, o governador do Estado, anfitrião desse encontro, sugeriu que falasse agora, por 7 minutos, o governador Eduardo Leite. Muito boa tarde a todos. Quero saudar ao Roberto Salute, ao André Esteves. Muito obrigado pelo convite para estar mais uma vez com os senhores aqui nesta conferência de CEOs. Saudar ao meu querido amigo, colega João Dória, saudar também ao colega endividado, como referiu, Wilson Witzel. Estamos trabalhando para enfrentar e vencer os desafios dos nossos estados. Agradecer aqui ao Augusto Nunes também pela mediação. Vou trabalhar para estar nos 7 minutos a partir deste momento, né? Saudações não entram, né? Muito bem. No ano passado, eu tive o privilégio de poder estar aqui com poucos dias, algumas semanas de governo, André, para falar da forma como nós olhávamos para o futuro do nosso Estado, para as perspectivas que tínhamos, o grande desafio que é governar o Estado do Rio Grande do Sul, que é a 6ª população, a 4ª economia do Brasil, mas, infelizmente, o Estado com a pior situação fiscal, de acordo com os diversos rankings que se observam de competitividade e de solidez fiscal. O nosso Estado tem o maior déficit previdenciário do Brasil, proporcionalmente à sua população. Só para dar um exemplo, o déficit previdenciário aqui no Estado de São Paulo é de cerca de 22 ou 23 bilhões de reais, por uma população de mais de 40 milhões de habitantes. No Rio Grande do Sul, o déficit é de 12 bilhões de reais para 12 milhões de habitantes, ou seja, R$ 1.000 per capita.
Nós temos a maior relação de dependência entre servidores inativos e ativos no Brasil. Para cada servidor em atividade, há praticamente 2 servidores inativos. Eu tenho sido cobrado porque o governador do Maranhão deu um aumento para os professores lá. Eu fui ver, no Maranhão, são 30 mil professores em atividade para 15 mil inativos. No Rio Grande do Sul é o contrário. São 50 mil em atividade para 100 mil professores aposentados. Isso impõe, de forma urgente, uma reforma previdenciária, impunha, eu posso dizer com alegria, porque o Estado do Rio Grande do Sul aprovou a mais profunda reforma previdenciária entre os estados do Brasil. Nós fomos ao limite do que podia ser feito. E não paramos na reforma da Previdência. Nós fizemos a nossa reforma administrativa também. Mexemos nas carreiras do serviço público, acabando com vantagens temporais, os anuênios, os triênios, os quinquênios, aquelas vantagens que, independentemente do desempenho da economia e da performance do servidor, estavam garantidas. Ou seja, trabalhou bem, vai ganhar 5% a cada 3 anos, trabalhou mal, vai ganhar 5% a cada 3 anos, não tem mais isso. Isso acabou no Rio Grande do Sul. Acabamos também com a incorporação das gratificações que faziam com que um servidor, por 5 anos tendo exercido alguma gratificação, se no ano da aposentadoria ele estivesse exercendo uma de valor mais alto, ele levaria para a aposentadoria aquela gratificação, o que acabava forçando um déficit previdenciário ainda maior. Também acabou isso no Rio Grande do Sul. Então, nós fizemos uma reforma do tamanho e da profundidade que exigia o nosso Estado do Rio Grande do Sul, sem medo das repercussões políticas, e fizemos no tempo que achávamos e sempre julguei os certos. Desde a campanha eleitoral eu falava, é no primeiro ano que se enfrentam os desafios mais polêmicos, as medidas mais antipáticas, mas não precisa passar por cima de ninguém para conseguir vencer esses desafios, porque eu tenho orgulho de dizer aqui, diante de vocês, que o Rio Grande do Sul é um bom exemplo não apenas do que fazer, mas um bom exemplo do como fazer. Não houve bomba de gás lacrimogênio na praça, não houve policiamento para cercear a entrada no plenário da Assembleia. As sessões foram feitas dentro da Assembleia, com as galerias, com a presença dos servidores, dos sindicatos, porque nós trabalhamos desde o início para criar o ambiente que permitisse politicamente a aprovação. Eu recebi cada um dos sindicatos pessoalmente, em reuniões de mais de 1h30 com cada um dos sindicatos, dos policiais, dos professores, de agentes penitenciários. Foi uma intensa rotina para garantir um ambiente de confiança mútua que nos permitisse, mesmo que desagradando, ter a confiança de quem pensava diferente, de que o jogo todo seria exercido de uma forma leal, na arena correta, dentro do plenário da Assembleia Legislativa, com base nos argumentos, cada um tentasse convencer, levar os votos que desejasse. E assim construímos essa grande reforma no Rio Grande do Sul. No ano passado, eu falei aqui, o tripé da competitividade, que é a grande agenda do Rio Grande do Sul, é reduzir os custos para quem produz, a competitividade, em 3 frentes. Os custos tributários, e nós estamos agora no momento em que os estados foram provocados à redução de ICMS sobre o combustível, por exemplo, e desde a campanha eleitoral nós deixamos claro, não tem como fazer redução de impostos sem antes reduzir o custo da máquina pública. Com responsabilidade, nós estamos conduzindo a redução do custo da máquina para promover redução de impostos. E vamos reduzir esses impostos no Rio Grande do Sul, que estão majorados desde 2015 por força da crise fiscal. Nós vamos retornar aos patamares anteriores da cobrança de ICMS nos combustíveis, na energia, nas telecomunicações, mas sem ameaçar, sem colapsar as contas e os serviços públicos do Estado. Esses custos tributários, portanto, serão enfrentados no Rio Grande do Sul. É a nossa próxima reforma, a reforma tributária que vem pela frente no âmbito federal, evidentemente vai tocar na natureza e na forma dos tributos. Nós não vamos esperar que ela aconteça, nós vamos fazer a nossa própria reforma. Claro, nós não podemos avançar sobre a natureza e a forma dos tributos, nós vamos avançar sobre as alíquotas e a distribuição, que é pouco equânime, muito desigual, onerando, superonerando setores e subonerando outros,
com incentivos que não são medidos, não são mensurados na repercussão econômica. Mas nós vamos também reduzir os custos logísticos, acabamos de aprovar também no final do ano passado um novo Código Ambiental no Rio Grande do Sul, tirando tudo aquilo que no Estado era de exigência maior do que a legislação federal e que limitava investimentos, e criando novas ferramentas de licenciamento na base da confiança com o empreendedor. Nós criamos a ferramenta da licença por adesão e compromisso e também um fast track para empreendedores que têm bom histórico de respeito ao meio ambiente. Não é justo que quem já tem anos de relações com o poder público fazendo a coisa certa, a cada novo empreendimento seja demandado com a desconfiança do setor público, como se fosse alguém que não cumprisse as normas. Se já tem uma relação que se estabelece, tem que ter ganho de confiança e tem que levar isso em proveito do empreendedor e como estímulo a todos que cumpram as regras para adquirirem o mesmo direito a esse fast track. Isso está aprovado na nossa Assembleia Legislativa. E também a redução do custo logístico é o outro pilar, e para isso nós estamos fazendo um amplo programa de concessões e privatizações já aprovadas. No ano passado eu falava sobre isso, já aprovado a privatização da nossa empresa de energia, empresa de gás, também uma empresa de mineração. Estamos fazendo PPP, já fizemos uma primeira rodada de PPP em saneamento para a região metropolitana de Porto Alegre, levou um deságio de 37% do volume a ser cobrado ao longo dos 35 anos de contrato, reduzindo de 9 bilhões para cerca de 6 bilhões o custo do investimento e operação na região metropolitana com o parceiro privado. E vamos fazer esses lotes também no interior do Estado, mais de 1.000 quilômetros de rodovias, como eu falei, tudo já contratado com o BNDES, modelagens sendo feitas e editais sendo lançados nos próximos meses. O Rio Grande do Sul, portanto, está endereçando ações para retomar competitividade e dar todo o suporte para que, a partir da quarta economia do Brasil, nós possamos colaborar no crescimento econômico da nação e, claro, tirar o bom proveito para os brasileiros que vivem no Rio Grande do Sul, como o Dória se refere aos brasileiros de São Paulo, os brasileiros do Rio Grande do Sul, os gaúchos que se espalharam Brasil afora, aqueles que ficaram por lá, empreendendo e gerando riqueza nesse estado tão vocacionado para o crescimento, vão encontrar um ambiente muito mais acolhedor aos negócios, muito mais pró-business, que vai certamente gerar bons rendimentos àqueles que apostarem. A hora certa de apostar no Rio Grande do Sul é agora. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, governador. Muito obrigado. Vamos assistir agora sim, ao vídeo que precederá a apresentação do governador João Dória, sobre São Paulo. Welcome to one of the largest centers for business and opportunities in the world. São Paulo, Brazil. The entry port for great global investments. If it were a country, São Paulo would be the fourth largest in Latin America, only behind Brazil, Mexico, and Colombia. In 2019, its GDP growth was twice that of Brazil, with the second largest growth in Latin America. São Paulo connects production, quality, productivity, infrastructure, opportunities, and much more. Roads, ports, airports. São Paulo connects science, technology, and business. It's the third economy in the world that most generates unicorns. São Paulo connects world financial and capital markets.
Its industry represents 32% of Brazil's industrial production, creating investment opportunities in all sectors. São Paulo is the global leader in the exports of sugar, ethanol, and orange juice. With research and respect for the environment, its agribusiness is one of the most developed, productive, and sustainable on the planet. The state government's innovative management connects development, sustainability, and good governance practice. Its human capital connects confidence and growth capacity. São Paulo is the fourth largest consumer market in Latin America, and it is one of the largest global hubs for commerce, services, gastronomy, and creative economy. São Paulo is a center for great world sporting events. And it is the second most desired tourist destination in the international market. São Paulo, connecting Brazil to the world. São Paulo State Government in Brazil. Obrigado. Governador João Dória. Augusto Nunes, obrigado. Boa tarde a todos. André Esteves, muito obrigado pelo convite. Nelson Jobim, salute, parabéns. Fazer um evento maior do que já foi o ano passado. Prova de vigor e credibilidade. E cumprimentar meus dois bons e queridos amigos, Eduardo Leite, com quem tive o prazer de almoçar hoje, aqui em São Paulo, meu bom e estimado amigo, e meu bom e estimado amigo também, Wilson, que estaremos juntos nesse final de semana lá no Rio de Janeiro, num almoço no Palácio dos Laranjeiras, e logo depois à noite também assistindo o desfile das escolas de samba lá no Rio de Janeiro. Nós temos aqui 3 governadores que têm um sentimento compartilhado em relação ao Brasil. Augusto, uma boa oportunidade para o debate que vai seguir logo após as nossas intervenções. O governo de São Paulo é um governo liberal, pró-mercado. Nós acreditamos de forma objetiva e praticamos um governo que decide pró-mercado, menos governo e mais privado. Ao longo desses primeiros 13 meses de governo, deixamos claro essa posição. Trouxemos mais de 110 bilhões de reais de novos investimentos no ano passado. 37 empresas internacionais fizeram investimentos acima de R$500 bilhão no estado de São Paulo. O crescimento, vocês viram no vídeo, 2,6% o PIB de São Paulo em 2019, contra 1,2% do Brasil. São Paulo teve um crescimento consistente. Geramos 341 mil novos empregos em São Paulo. Praticamente 40% de todos os novos empregos gerados no Brasil foram criados aqui em São Paulo. E isso não se deu por acaso, nem de forma fortuita. Se deve a um programa consistente de planejamento, de execução e uma boa equipe de trabalho, Augusto Nunes. Alguns dos secretários, aliás, estão aqui, entre os quais eu destaco a Patrícia Ellen e o Gustavo Diniz Junqueira, respectivamente, desenvolvimento econômico e agricultura e abastecimento. Sob liderança do Henrique Meirelles, nosso ex-ministro da Fazenda, políticas públicas bem definidas na área econômica, um governo descentralizado, não há mandarim, não há alguém que decide tudo e comanda tudo. O nosso comando é um comando coletivo, a gestão compartilhada, foi assim que eu aprendi no setor privado,
e assim que temos praticado no governo de São Paulo. Compartilhado, inclusive, com outros governadores. Temos o COSUD, uma iniciativa nossa, e que hoje compartilhamos Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Espírito Santo e Minas Gerais, que representam 71% da economia brasileira. Fazemos regularmente os nossos encontros com o objetivo de, cooperadamente, melhorarmos a qualidade dos nossos governos nas políticas sociais, com o objetivo da diminuição da pobreza nos nossos estados e melhorar o desenvolvimento econômico e captação de investimentos internacionais. Eu estive em Davos 2 semanas, aliás, onde tive o prazer de reencontrar o André Esteves, pelo 3º ano consecutivo. Fizemos 34 encontros bilaterais em Davos, mais do que no ano de 2019, onde fizemos 24. Desses 34, nós conseguimos confirmar um volume de investimentos de 17,2 bilhões de reais na economia de São Paulo. Anunciamos, inclusive, isso em vídeos pelas redes sociais com os presidentes, os CEOs das companhias investidoras, para que não houvesse nenhuma dúvida com relação à veracidade, à autenticidade destes investimentos e o prazo destes investimentos, de 1 até 3 anos, gerando, assim, mais empregos e mais prosperidade na economia do Estado de São Paulo e no país. Todas as vezes que São Paulo vai bem no âmbito da sua desestatização, ele contribui para fortalecer o programa do Eduardo Leite no Rio Grande do Sul, o programa do governador Witzel no Rio de Janeiro e de outros governos que acreditam que desestatizar é, a meu ver, adequadamente, a forma mais eficiente de ativar a sua economia. Demos um exemplo concreto, diga-se, com o leilão da Pipa. A maior concessão rodoviária do país foi realizada aqui em São Paulo, no mês de janeiro, portanto, um mês que, em tese, não seria um bom mês para se fazer leilão. Nós tomamos a decisão de fazer em janeiro, na B3, na Bolsa de Valores aqui de São Paulo, e tivemos um resultado espetacular. 1.273 quilômetros, Witzel, de concessão de rodovias, aqui no interior do estado de São Paulo, 15 bilhões de investimentos, ágio de 7.209%, 1 bilhão e 100 milhões de reais de ágio, e o primeiro grande investimento do Fundo Soberano de Singapura, que apostou neste programa de concessão rodoviária de São Paulo e investiu junto com o Banco Pátria, ou está investindo junto com o Banco Pátria este valor. E, Augusto Nunes, 9 mil empregos diretos serão gerados na obra desta concessão rodoviária ao longo desses 1.273 quilômetros. E é nisso que nós acreditamos, vocês como investidores ou gerentes de investimentos dos seus representados, das empresas ou dos bancos e instituições que vocês comandam, essa é a melhor política pública para o país. Eu não acredito em política assistencialista. Política assistencialista dá no que deu, o desastre dos 13 anos do governo do PT, o desastre da recessão, do desemprego, do medo, da desesperança e, sem contar, a corrupção. O melhor programa para o Brasil e redução da miséria, redução da pobreza, redução da desigualdade social é geração de empregos. É isso que a população brasileira quer e espera. Obrigado. E espera dos seus governantes. E é este o grande foco em São Paulo. Prioridade na geração de empregos, e por isso alcançamos 341 mil empregos gerados de forma direta no ano de 2019, a expectativa é de 500 mil de empregos neste ano. A meta do ministro Meirelles é de crescermos de 3% a 3,5% no PIB, Augusto Nunes, de São Paulo neste ano de 2020, e continuar firme na atração de novos investimentos e receber bem investidores da China, investidores do Japão, investidores europeus, investidores do Médio Oriente. Acabamos de voltar de uma missão nos Emirados Árabes, onde conseguimos também um resultado extraordinário, sobretudo dos 2 grandes fundos soberanos que vocês conhecem bem, o ADIA e o Mubadala, que garantiram nos próximos 3 anos um potencial de investimento de 30 bilhões de reais nos programas de desestatização em São Paulo, fora os investimentos diretos
das 47 empresas que foram conosco nesta missão e que geraram 14,2 bilhões de investimentos, principalmente na exportação do agro e de produtos manufaturados realizados aqui em São Paulo. E é nessa linha, André Esteves, que vamos seguir o nosso passo, de forma acelerada, acreditando no Brasil, acreditando no desenvolvimento econômico, gerando oportunidades e falando a verdade. E praticando, amigas e amigos, a democracia. Não é razoável, não é imaginável, não é suportável um país que queira crescer e se desenvolver se não tiver respeito pela democracia, respeito pelo contraditório, respeito pela imprensa, respeito pelo empresariado, respeito pelos governadores de Estado. Nós não seremos uma nação respeitada internacionalmente se não tivermos respeito pelo meio ambiente e pelas causas que devem ser defendidas por um país no âmbito ambiental. Vimos isso, Patrícia, Ellen e eu, e você, André Esteves, lá agora em Davos. A situação até constrangedora do ministro Paulo Guedes de ter que defender o indefensável no âmbito da falta de políticas ambientais adequadas do país. São Paulo tem políticas ambientais claras, Rio Grande do Sul tem também, Rio de Janeiro pratica isso muito bem e outros estados. Nós temos que ajudar o Brasil a reconhecer e a retomar o caminho e o rumo adequado de defender o meio ambiente, políticas claras no campo ambiental, como a PIPA. A PIPA é carbono zero, foi obrigatório, mandatório no programa que fizemos de concessão, no protocolo assinado pelo Banco Pátria e o Fundo Soberano de Singapura, terão que fazer uma estrada de 1.273 quilômetros com zero carbono. Isto sim é prova de respeito pelo meio ambiente. Finalizo agradecendo mais uma vez a oportunidade e vou usar 90 segundos, estou controlando ali o tempo, estou com 55, 54, 90 segundos para mostrar para vocês, num vídeo, o que é a ação de turismo, que, aliás, o Witzel defende muito bem, com a ação que fizemos, reduzindo o imposto sobre combustível em São Paulo de 25% para 12%, o imposto sobre querosene, na contrapartida do aumento de fluxo de voos regulares para São Paulo, apoiado por uma ampla campanha publicitária, financiada pelas companhias aéreas, na contrapartida da redução do imposto sobre combustível do querosene líquido, e é isso que vocês vão ver agora, e com isso eu finalizo a minha participação. Muito obrigado a todos. Muito bem. Parabéns, João. There's so many places that you can see, beautiful fields, cities, parks, sunny seas. So many people who live and love São Paulo's way, São Paulo's calling you. So many colors to change your eyes. Here life flies, but you never waste your time. So many flavors that you can try. São Paulo for everyone. The road, get a tent, take a rest. There's music in the air, this rhythm is the best. Hostel, hotel, guest house, bungalow, radical sports for the body and soul. There are movies and plays every day, every night. São Paulo embraces people of all kinds. Food from all over the world, from east to west. Get a nice table, have a breakfast. Amazing bakeries, restaurants, bars, nightclubs, cafes. Take a walk in the square, you can go anywhere. Enjoy a circus and give a smile. Your time will be worthwhile. São Paulo is the best. If you're gonna stay or stop by, everything you want in São Paulo you're gonna find. There are mountains, beaches, no towns, big cities, love, kindness around. There's respect, São Paulo for everyone. There's so much fun, diversity, bright sun, and hospitality here in São Paulo. Come to São Paulo. Visit São Paulo. São Paulo for everyone. São Paulo State Government. In Brazil. Bem, o nosso tempo, infelizmente, é curto. Talvez nós possamos fazer 2 rodadas, no máximo, de perguntas, mas, graças à objetividade das exposições, várias perguntas já foram respondidas. Eu queria fazer uma bem atual. Ontem, até para atualizar bastante essa nossa conversa, e se fizeram esse favor aí de atualizar a pauta. Ontem, 19 governadores de Estado e o governador do Distrito Federal, não, 19 de Estado e o Distrito Federal, quer dizer, 20 governadores,
assinaram uma carta endereçada ao presidente da República, Jair Bolsonaro, e entre os 20 estão, como subscritores, os nossos 3 governadores aqui presentes. É carta essa que, num dos trechos, no trecho que talvez seja o que resume o conteúdo do documento, os trechos diz o seguinte: recentes declarações do presidente da República, Jair Bolsonaro, confrontando governadores, ora envolvendo a necessidade de reforma tributária, sem expressamente abordar o tema, mas apenas desafiando governadores a reduzir impostos vitais para a sobrevivência dos estados, ora se antecipando a investigações policiais, para atribuir fatos graves à conduta das polícias e de seus governadores, não contribuem para a evolução da democracia no Brasil. Eu perguntaria aos 3 governadores, começando pelo Eduardo Leite, o seguinte: como é que estão as relações entre governos estaduais e presidência da República, ou a figura do presidente da República, e não vale responder que são nem republicanas, nem institucionais. Queria que dissesse são tensas, amistosas, cordiais, adjetivos mais esclarecedores. Eduardo Leite. Eu acho que elas estão mais distantes do que deveriam ser. Acho que é importante aproximar, haver aproximação. É importante haver a compreensão de que vivemos uma república federativa e que o poder se distribui entre poderes e em instâncias de governo. Ninguém concentra nas suas mãos o poder absoluto. Essa é a função numa democracia, haver a divisão dos poderes. E nós temos essas instâncias e, portanto, exige especial dedicação ao diálogo para a construção de consensos mínimos para que possamos puxar na direção correta. Esse diálogo não tem havido. Eu entendo que pode melhorar muito. Nós temos uma boa interlocução com ministros em áreas específicas. Eu tenho um excelente diálogo com o ministro Paulo Guedes, especialmente em função dos temas do regime de recuperação fiscal, dos temas das reformas. Nós temos muito bom diálogo com o ministro Tarcísio Gomes de Freitas, um excelente ministro na área da infraestrutura, bom diálogo excelente com a ministra da Agricultura. Estou falando aqui de 3 pilares do desenvolvimento do Brasil: economia, infraestrutura, agronegócio, que são fundamentais. Mas, do ponto de vista federativo, eu costumo dizer que o pacto federativo, que nós tanto ressaltamos, que é importante ser discutido, ele é mais do que a mera distribuição das receitas dos impostos entre os entes federativos. Ele é também a compreensão das responsabilidades de cada um dos entes e o diálogo que deve acontecer para que haja a sinergia necessária para que todos atuem nas suas respectivas esferas, mas puxando numa mesma direção. Isso é fundamental para o Brasil. O tema do ICMS, para mim, é mais simbólico que qualquer coisa, porque lança-se um desafio, provoca-se na população uma expectativa que, sem ser trabalhada numa mesa de trabalho, objetivamente, vai só gerar uma coisa: frustração. E frustração conduz a problemas que depois resultam economicamente e também em outros problemas. Por que não podemos... Acho que agora vai se desanuviando isso, mas, num primeiro momento, eu olhava com receio para essa manifestação sobre ICMS dos combustíveis, como o que nós tivemos há 7 anos atrás em relação aos 20 centavos do transporte coletivo, quando se gera uma grande expectativa e você tem dificuldades de atender a expectativa que foi gerada para a população. Então, é importante aproximar. Nós não estamos cada um de um lado do balcão, nós estamos do mesmo lado, né, para atender às necessidades de um povo que nos elegeu e, fundamentalmente, temos que dialogar. Podemos não concordar, certamente vai haver divergência, mas isso não pode significar não conversarmos. E não estamos conversando o suficiente no momento. Governador Witzel. Bom, inicialmente eu concordo integralmente com o que o Eduardo Leite acabou de falar. Eu já fui vítima de uma das acusações levianas do presidente Bolsonaro e reitero que eu tenho apreço pelo presidente, quero que ele faça um bom governo e queremos ajudá-lo a fazer um bom governo. E precisamos de diálogo. Eu fui
acusado de manipular o Judiciário, manipular o Ministério Público, coisa que eu, como magistrado que fui por 17 anos, jamais faria isso por princípios pessoais. E isso não parou em mim. É evidente que continuaram novas bravatas, e uma dessas foi a questão do ICMS, né, um desafio que nos leva a um embate com a população, num momento em que todos nós estamos vivendo sufocados pelos tributos, todos nós estamos buscando soluções para o país. Um desafio desse no início do ano, em meio a uma reforma tributária que não é fácil, saindo de uma lenta reforma previdenciária que não atingiu tudo aquilo que poderia ter atingido. Então, isso é muito preocupante. Logo depois, vem uma nova afirmação envolvendo, desta feita, o governador Rui, e eu realmente fiquei perplexo. E entendo que todos os governadores também o ficaram, pelo menos os que assinaram a carta em defesa do Pacto Federativo, porque nós precisamos ter clareza no diálogo. E não só clareza, mas também é preciso entender que juntos é que nós vamos resolver os graves problemas do Brasil. A primeira reunião que eu tive com o presidente Bolsonaro, eu levei a ele as preocupações do Rio de Janeiro. E levei questões importantes, como, por exemplo, a privatização do Porto do Rio de Janeiro. Hoje, o Porto do Rio de Janeiro, com todo o respeito, está perdendo de lavada para o Porto de Santos, está perdendo para... Mas isso não é o Porto do Rio que perde, é o Brasil que perde. É o Estado do Rio de Janeiro que perde competitividade, né, e que poderia estar melhorando o desempenho da nossa economia. E, até hoje, eu não tive uma resposta do meu pedido para a privatização do Porto do Rio. Entrega para o Estado do Rio de Janeiro que a gente privatiza. O discurso mais Brasil, menos Brasília, na prática, só na fala do ministro Guedes, porque descentralizar processos de privatização com o apoio de estados que já estão empoderados, como o Rio Grande do Sul apenas aqui demonstrou rapidamente o potencial que tem a equipe técnica do Rio Grande do Sul, de São Paulo, de ajudar na modelagem de estradas, ferrovias, energia, e nós estamos patinando e perdendo a capacidade de gerar riqueza no país. Então, o que eu espero é que nós possamos, com essas PECs que agora estão no Congresso, que pode salvar o Brasil, a PEC dos fundos é uma PEC importantíssima para injetar dinheiro na economia dos estados, para investimentos e para pagar dívidas. É um dinheiro empossado, e muito desse dinheiro empossado é para os estados. Então, não pode ficar no cofre da União. Isso eu quero convidar os governadores para que nós possamos ir a Brasília e discutir a PEC dos fundos, o Pacto Federativo, para que o dinheiro vá para quem precisa. Mais Brasil, menos Brasília. Olhando a PEC dos fundos, o dinheiro está indo para a União, não está indo para os estados. Então, o que nós queremos é chamar a atenção de que vamos acabar com esse diálogo, que não é um diálogo bom para o Brasil, afirmações que não são adequadas. É preciso ter a responsabilidade de quem exerce um mandado de presidente, quem exerce um mandado de governador, porque o povo tem pressa. O povo mais pobre está com pressa de ter emprego, está com pressa de ter habitação, e não pode ficar olhando na televisão esse embate entre governantes. O que ele quer é resultado, e nós vamos dar esse resultado juntos e unidos. Muito obrigado. Governador João Dória. Augusto, a melhor resposta à sua pergunta é a Carta dos Governadores, que foi publicada nos veículos de comunicação, 20 governadores do Estado. Se as relações com o presidente fossem boas, federativas, equânimes, adequadas e de diálogo, nós não teríamos 20 governadores protestando. Aliás, você leu parte do texto que foi assinado pelo Eduardo Leite, pelo Itzel, por mim e por outros 17 governadores. Eu nunca vi governar por WhatsApp. Talvez seja uma forma nova, inovadora, que o Brasil esteja lançando agora, fazer governo por WhatsApp, governo por redes sociais. Eu conheço outra forma de governo, assim como na administração privada, você administra dialogando, administra planejando, debatendo, ainda que no contraditório, como lembrou o Eduardo, e o próprio Ritz, agora, por WhatsApp, não. E o distanciamento, tampouco.
Olha o exemplo que dão os estados do Sul e Sudeste com o COSUD, o Conselho Sul-Sudeste. Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Espírito Santo, São Paulo, Rio e Minas Gerais, nós dialogamos, a cada 2 meses fazemos reuniões produtivas com pautas efetivas na área econômica, na área social. Apesar das diferenças, inclusive partidárias ou ideológicas, há um entendimento, há um diálogo pelo bem dos nossos estados, pelo bem da população dos brasileiros que vivem nesses 7 estados, pelo bem do Brasil. Nós não podemos viver num país onde o que vale é o risco de giz no chão e o clima de gincana. Eu faço mais do que você, você tem que fazer mais do que eu. Isso não existe, a meu ver, em democracias consolidadas e respeitáveis. Portanto, corroborando a intervenção do Eduardo e do Itzel, eu entendo que o presidente Bolsonaro precisa, talvez, de uma boa dose de humildade, reconhecer que ele foi eleito em todo o Brasil, independentemente de quem o elegeu, ele governa para todos os brasileiros, e governar para todos os brasileiros significa dialogar com todos os governadores que, como ele, também foram eleitos pelo voto popular, soberano e livre. É assim que se faz um bom governo. Um governo que respeita a democracia, volto a repetir, respeita o poder executivo de governadores, de prefeitos, respeita o poder legislativo, Câmara, o Congresso, Câmara e Senado, e respeita também a opinião pública, respeitando, através da opinião pública, posições de jornalistas que nem sempre são obrigados a concordar com aquele que detém o poder central. Creio que é um chamamento agora que os governadores fazem ao presidente Bolsonaro para que, numa dose de humildade e na grandeza que deve competir a um presidente da República, que venha ao diálogo e que respeite a democracia. Muito obrigado, Grande. Nós terminamos no tempo exato. Agora, eu pediria aos organizadores do encontro, ao André, a oportunidade de fazer uma última rodada para que os governadores respondam em 2 minutos a uma outra pergunta importante, parece bastante oportuna. Eu conferi os números sobre criminalidade nos 3 estados e em todos os resultados foram bons, animadores. No Brasil, o número de homicídios foi reduzido em 2019 em 19%, né? São quase 10 mil vidas preservadas. No entanto, vários secretários de Estado, secretários de Segurança Pública, pediram, se não me engano, o do Rio de Janeiro também, pediram a recriação do Ministério da Segurança Pública. Se os resultados são bons, se o desempenho do ministro Sérgio Moro é aprovado, por que mexer em time que está ganhando? Eduardo Leite. Eu entendo que isso é juízo de mérito do presidente da República sobre a melhor forma de conduzir o seu governo. Se ele acha que tem que ser a segurança separada, acho que cada governante entende a melhor forma de atender os resultados. Não, e, aliás, desculpe, Eduardo, só para completar, o ministro Sérgio Moro fez questão de dividir os sucessos com os governos estaduais. Não tenho dúvida. Fundamental. Boa parte, se não significativamente, a maior parte do mérito está nas equipes dos estados, focando nisso. Acho que o governo federal dá alguma colaboração, mas o mérito da política de segurança pública é de administração local, dos estados. Nós, no Rio Grande do Sul, por exemplo... É atribuição estadual, né? Sem dúvida nenhuma. Nós lançamos um programa chamado RS Seguro. A redução de homicídios é de 25% no estado do Rio Grande do Sul, mas não é só homicídios, absolutamente todos os indicadores, roubos de veículos, tiveram uma queda de 35%, roubos a pedestres, latrocínios, todos os indicadores tiveram queda no estado do Rio Grande do Sul no ano de 2019. Nós criamos um programa que principalmente melhorou a governança, a integração entre as polícias, nós criamos níveis de reuniões em que, na última etapa, o governador se reúne com todos os chefes de polícia e todos os comandantes da Polícia Militar e avaliamos indicadores nos 18 municípios que têm maiores
índices de criminalidade, que respondem por mais de 70% dos homicídios e 90% dos roubos de veículos, por exemplo, e avaliamos as medidas que estão sendo tomadas em cada uma dessas cidades. E, com isso, a gente tem conseguido garantir reduções bastante fortes da criminalidade. Então, do ponto de vista da forma da condução do governo federal, para mim, é juízo do presidente da República, como ele melhor entender que deve ser conduzido. Acho que está indo bem com o ministro Sérgio Moro, acho que não tem por que fazer alteração. Se o presidente entender que é o caso de fazer a divisão, ele foi eleito para dar a cara à administração e a melhor forma de atingir os resultados que ele ia entender, e eu respeito isso, assim como nós fizemos no Rio Grande do Sul. Perfeito. Governador Witzel. Bom, inicialmente, é importante ressaltar que o ano passado o Rio de Janeiro cresceu 22% no turismo, 70% da rede hoteleira ocupada o ano inteiro. O carnaval desse ano vai entrar 8 bilhões de reais na economia do país. 3 bilhões vão estar no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro está com 100% da rede hoteleira ocupada, gerando emprego, e a sensação de segurança, o ano passado, fez com que esse ano novo fosse recorde, e o Carnaval está sendo recorde no Rio de Janeiro. Então, a política de segurança do Estado do Rio de Janeiro, dessas 10 mil mortes que você mencionou, as 10 mil mortes a menos, 1.000 foram no Rio de Janeiro. Então, a polícia do Estado do Rio de Janeiro estava completamente desorganizada, e, com a extinção da Secretaria de Segurança Pública, ela pôde fazer o trabalho dela, ao qual os oficiais de praça são preparados. Eu sou egresso das Forças Armadas, sou militar, e sabemos que um ente entre as polícias, que não precisa de integração, porque cada uma tem a sua função constitucional, a Polícia Judiciária tem a sua função de investigação, e, para isso, precisa de independência, e o Rio de Janeiro está tendo a maior capacidade de investigação da sua história na lavagem de dinheiro e no crime organizado. Destruindo a milícia e destruindo o crime organizado, com recorde de apreensão de drogas e de armas. E aí é o ponto que interessa. Eduardo Leite falou muito bem. A política de segurança pública dos estados, ela está sendo conduzida pelas suas polícias de forma exitosa, porque um clima no país tomou conta dos governadores de que é preciso ser sério e combativo contra o crime organizado. E as polícias estão fazendo o seu trabalho, e os sistemas penitenciários, como aconteceu no Ceará, exemplo do Ceará, estão fazendo um rigor maior na separação dos presos. Então, é todo o sistema criminológico funcionando. Agora, continua entrando no Brasil armas e drogas de forma descontrolada. E aí eu chamo a responsabilidade do governo federal. Eu, no meu ponto de vista, desculpa te corrigir, eu não sou a favor de criar Ministério da Segurança Pública, não. Eu sou a favor da extinção do Ministério da Segurança Pública e do Ministério da Justiça, porque a Polícia Federal é que tem que trabalhar. Na Segurança Pública do Rio de Janeiro foi extinta a Secretaria de Segurança Pública, que era um cabide de emprego. É um monte de gente para falar tudo, menos aquilo que é importante, que é a expertise das polícias. Então, ter o Ministério da Justiça, que mais atrapalha do que ajuda no que diz respeito aos fundos penitenciários, no que diz respeito ao Fundo de Segurança Pública, agora uma decisão do Supremo para 50% do fundo ser liberado. Então, é uma burocracia que mais atrapalha do que ajuda. E a Polícia Federal, que está desaparelhada, está desequipada, que deveria patrulhar as fronteiras, que deveria ter um trabalho muito mais efetivo na fiscalização de portos e aeroportos, junto com a Receita Federal, junto com a Polícia Rodoviária Federal, estão sucateadas. E se investe numa Guarda Nacional, que é um pedacinho de cada polícia de cada estado, desaparelhando as polícias estaduais, para fazer uma política do Ministério da Justiça que, no meu ponto de vista, com todo respeito, é desnecessária. Então, o Brasil precisa se alinhar com países que têm uma política de fronteira mais séria. Enquanto estiver entrando fuzil e droga, nós vamos estar com pessoas morrendo, crianças morrendo, policiais morrendo, por conta da incompetência do trabalho que deve ser feito pela União, e não ficar se metendo na política de segurança pública dos estados. É a minha opinião. O governador João Dória encerra o encontro. Augusto. Primeiro, meu respeito ao ministro Sérgio Moro. Como juiz, como alguém que... Agora, só me permite uma parte, desculpa. Eu tenho o maior respeito pelo Sérgio Moro, foi meu colega. A minha crítica é eminentemente técnica, não é pessoal. Com todo o respeito, me permita fazer essa parte.
só para aumentar um pouquinho o áudio aqui, porque eu estou perdendo minha voz, não sei onde é o house mix aqui. Obrigado. Primeiro, reafirmando o nosso respeito pelo ministro Sérgio Moro, e também não falei isso para fazer nenhum contraponto, nem ao Witzel e nem ao Eduardo, mas apenas é um ministro respeitável e com uma história de ação ao país que o Brasil deve muito ao ministro Sérgio Moro, como juiz do Lava Jato, que colocou Lula na prisão. Da onde não deveria ter saído, diga-se de passagem. Deveria estar lá cumprindo a pena pelo aquilo que roubou dos brasileiros. Deveria ter saído. Ainda vai voltar para cumprir as novas penas a que será condenado. E vai voltar lá para Curitiba ou para onde for. A política de segurança na ação conjunta tem produzido bons resultados. Vou dar um exemplo apenas para não alongar. Logo no mês de janeiro, nós colocamos 22 integrantes do PCC em prisões federais. Há 4 anos que aqui em São Paulo se discutia se deveriam ou não líderes do PCC serem retirados dos presídios de São Paulo. A decisão dos governos que me antecederam foi mantê-los aqui. Eu penso ao contrário, não só penso como agir. E foi junto com o ministro Sérgio Moro, a Polícia Federal, o Exército Brasileiro e a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, que colocamos os 22 líderes caminhando acorrentados para entrar no Hércules da FAB, e o primeiro a entrar no Hércules foi o Marcola, o dito intocável e o grande chefe do PCC, hoje cumpre prisão federal, ao lado não de 22, ao lado de outros 28, porque depois mandamos mais 7 para prisões federais. Tanto a relação de cooperação com o ministro é boa. Eu me manifestei oportunamente quando da colocação feita pelo presidente Bolsonaro, do meu ponto de vista, contrariamente, achei que o ministro estava cumprindo bem a sua tarefa e que não deveria, portanto, ser retirado dele a conduta da segurança pública. E por que a segurança, de maneira geral, nos estados, na maioria dos estados, está funcionando bem? Porque houve, como foi bem colocado aqui pelo Witzel e pelo Eduardo, o sentimento de que todos os governadores têm que atender o reclamo popular. Todos nós fomos eleitos. A questão do desemprego, saúde, educação e segurança pública. Não houve uma campanha eleitoral em nenhum estado brasileiro onde o tema da segurança não fosse prioritário. E aqui nós estabelecemos essa prioridade na prática. Contratamos 20 mil policiais, 12 mil da Polícia Militar, que estão em treinamento na Academia do Barro Branco, 8 mil da Polícia Civil, que estão em treinamento. Aliás, colocamos 258 já em ação na semana passada, e gradualmente a Academia de Polícia aqui de São Paulo, no Butantã, vai formando os policiais, eles vão assumindo as suas funções. Compramos 50 mil armas em leilão internacional, armas Glock austríacas, as mesmas, André Esteves, da Polícia Americana, do FBI, de Los Angeles, Chicago e Nova York. Pagamos 1/3 do preço que se paga para uma arma produzida no Brasil. Não me pergunte o porquê, mas foi fruto de um leilão internacional que compramos a 1/3 do valor, a melhor arma do mundo, que é a arma Glock produzida na Suíça. Compramos, adquirimos, já colocamos em ação 3.700 automóveis para apoiar o trabalho da Polícia Militar. Criamos a Dronepol, a polícia de drone, 111 drones de altíssima tecnologia já estão operando em São Paulo. Treinamos na Bélgica cães, 20 cães treinados. Os cães são grandes aliados na busca por drogas e apreensão de traficantes de drogas e que foram hoje incorporados ao Canil do Estado de São Paulo. E treinamos 202 policiais em Israel, na Alemanha, no Japão, nos Estados Unidos e na Inglaterra durante os primeiros 13 meses de governo, e vamos continuar a treinar os policiais de São Paulo, tanto da Polícia Civil, Militar e Corpo de Bombeiros e Polícia Científica, onde no mundo estiverem as melhores tecnologias e qualificação de policiais para fazer a Polícia de São Paulo ser como de fato é, sem desrespeitar nem a Polícia do Rio, nem a do Rio Grande do Sul, nem de nenhum outro estado, uma polícia de respeito. E, por último, registro que, ao longo de 2019, prendemos 126 mil bandidos, estão presos nas prisões, nos cárceres aqui de São Paulo. E, graças ao Tribunal de Justiça, tivemos a liberação agora do programa de concessão de PPPs. Vamos fazer 10 presídios novos em regime de parceria público-privada. Aliás, convido os investidores a olharem as vantagens e os benefícios da prisão
em regime de PPP, como acontece na Inglaterra, como acontece nos Estados Unidos e em alguns outros países civilizados do mundo. É assim, fazendo boa política e levando àquela máxima que utilizamos durante a campanha e estamos praticando. Aqui é polícia na rua e bandido na cadeia. Augusto, só quero 30 segundos só para dar uma informação, porque acho que trouxeste muito bem o tema da segurança pública. Eu me dediquei aqui a falar sobre, quando eu falei das boas relações que temos com os ministros do tripé da economia, que eu digo, a agricultura, agronegócio, economia, infraestrutura, mas muito bem trouxeste o tema da segurança pública, e só para que com quem temos excelente relação, com o ministro Sérgio Moro também, e só para dar uma informação, ter reduzido 35% o roubo de veículos no estado do Rio Grande do Sul fez com que o preço do seguro tenha caído 15% no estado do Rio Grande do Sul esse ano. Então, as seguradoras estão cobrando 15% a menos no valor dos seguros por conta da redução do roubo de veículos. Veja como esse tema se relaciona com a economia, né, doméstica, com a economia das famílias no nosso país. Evidentemente que se atinge também a economia das empresas todas. Perfeito. Muito obrigado, governador Eduardo Leite, obrigado, governador Wilson Witzel, obrigado, governador João Dória, obrigado a vocês aí pela atenção e parabéns ao BTG Pactual. Termina aqui o nosso debate, temos um coffee break agora. O BTG Pactual é focado em investimentos há 37 anos. Presente nos principais centros financeiros do mundo e que apresenta resultados consistentes ano após ano. Um banco inovador e com excelência reconhecida. Melhor time de research do Brasil e da América Latina. Melhor banco de investimentos do mundo em países emergentes. Há 2 anos, o melhor gestor especialista do Brasil. Pelo 2º ano consecutivo, o melhor private banking do Brasil. Desde 2018, o melhor banco para se investir na categoria digital. Mas a confiança de clientes e parceiros, esse sim, é o nosso maior prêmio.